Hoje, 7 de outubro de 2024, situação de Rio de Janeiro, mais precisamente Baixada, e eu quero falar um pouquinho, fazer minhas análises palpitativas. Eu estou fazendo isso no lugar errado, eu sei, porque esse canal ainda está muito nhé. Aliás, vergonha, shame on you. Preciso de mais seguidores, mais inscrições aí. Tô com poucos tópicos para falar hoje, porque eu quero ficar bem focada, se a minha gata deixar, claro. E eu não sei como é que tá a taxa de frame, eu não sei como é que tá nada, porque eu entrei pelo StreamYard. Eu ainda não configurei o OBS, enfim. Só fazendo essa introdução aqui, vou fazer a introdução direitinho para ficar com um corte maneiro. Depois de um bom tempo, sem lives especificamente, e sem vídeos também, mas isso não vem ao caso agora. Estamos falando de live. Estou de volta, espero que em definitivo, como diria nosso amigo Galvão Bueno, para voltar com as nossas análises palpitativas, com os meus pitacos, com as minhas falas, com um pouquinho de propriedade e outras nem tanto, mas é assim que funciona hoje em dia, né? Já que é assim que funciona, vamos entrar na dança. É assim que a gente recomeça, tá? Primeiro tópico, para pegar a onda, para pegar, né? A gente está numa politização de Schrödinger, para usar o termo que as pessoas agora já entendem um pouquinho, eu acho. Elas não entendem muito bem a ideia do gato de Schrödinger, mas elas entendem um contexto onde alguma coisa é, ao mesmo tempo, é e não é. Alguma coisa está e não está, certo? As pessoas vibram, e eu estou falando de brasileiros, porque é o povo com o qual eu tenho mais contato. Então, eu vou só falar do brasileiro, eu não sei se isso acontece com pessoas de forma geral. As pessoas vibram com coisas que acontecem, que atingem, em certo nível, a rotina delas. Então, as pessoas vibram com Copa do Mundo. Por quê? Porque Copa do Mundo muda a programação da televisão. E, obviamente, futebol. Futebol tem uma capacidade de comover as pessoas de uma forma bem específica. As pessoas vibram com datas festivas, datas comemorativas, também por causa de propaganda, basicamente. As pessoas se comovem, se afetam, entram num hype por Copa, datas comemorativas, Olimpíadas, né, também é uma coisa que muda um pouco a programação, né, o ritmo de vida delas, mesmo que não ocorra aqui. Eventos locais, por exemplo, acredito que no G20 a gente vai ter bastante coisa para falar por conta desse hype. E nem é necessariamente, no caso do G20 especificamente, nem é por conta do evento em si, mas porque vai modificar, principalmente para ser aqui no Rio, vai modificar trânsito, muita coisa, muita rua vai ser fechada por conta de chefe de Estado rodando por aqui e tal. A gente vai ter realmente isso afetando o dia a dia das pessoas. E poucas pessoas procurando entender o porquê daquilo. Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos agora as eleições e muitos municípios, principalmente os daqui da Baixada, acabam não tendo segundo turno por conta do tamanho do tamanho da cidade, do número de eleitores. Tem uma regra aí no TSE que eu não lembro exatamente quantos são, mas que dependendo do número de eleitores, aquela cidade acaba não, mesmo que o primeiro lugar não atinja a maioria, acaba não tendo segundo turno. E a gente viu um fenômeno aqui, e eu vou falar sobre isso depois em outro corte, de que mesmo cidades que poderiam ter segundo turno acabaram não tendo, tá? E eu vou explicar um pouquinho, vou tentar explicar um pouquinho por que isso aconteceu, pelo menos aqui localmente, né? Porque
Meu primeiro tópico, eu já estou atropelando, né? Meu primeiro tópico é: brasileiro não sabe votar. Você concorda com isso? Eu ouço isso desde que eu sou gente. Desde que eu me dei por gente, eu escuto que o brasileiro não sabe votar. O engraçado é que, quando eu falo que eu me dei por gente, foi meus 5, 6 anos. Eu acho que é quando a maioria das pessoas se dá conta, né, de que está viva, está nesse mundo. Eu lembro que, nessa época, coincidiu com o final mesmo, a tampa do caixão da ditadura, 1985, né, 1986. A gente já tinha meio que se livrado, né? Apesar da gente ainda estar com um presidente eleito indiretamente. Na verdade, o presidente que foi eleito empacotou e aí entrou o vice, né? Mas meio que teve uma eleição e, apesar de indireta, elegeu um civil e não mais um militar, como estava sendo até então. Ele meio que representou esse final, né? E aí, o maior argumento, inclusive, do pessoal que defendia esse regime era de que realmente o brasileiro não sabe votar. Mas ninguém nunca questionou. Tá, como é que eu vou saber votar se eu nunca votei? Ou se nunca me ensinaram, na pior das hipóteses, se nunca me ensinaram a votar, certo? E a gente corta para 2024, quase 40 anos depois, e cá estamos com o mesmo discurso, 40 anos depois da gente ter aberto, quase 40 anos de eleições, que a gente tem tido eleições, a gente tem tido a oportunidade de votar, e continuamos nesse discurso, o brasileiro não sabe votar. Será que o brasileiro não sabe votar mesmo? Ou será que ensinaram para a gente errado? Ou será que não ensinaram para a gente a votar? Eu sou professora. Então, antes que vocês falem que eu estou aqui falando abobrinha, palpitando onde eu não devo, eu posso falar, eu tenho lugar de fala. Não adianta eu chegar para um aluno meu e querer que ele conte uma história para mim em inglês, usando um past simple que seja, se ele nunca viu como é que o past simple dos verbos irregulares funciona. E eu falo especificamente dos verbos irregulares, porque até mesmo em português eles são meio chatos. Não tem como o cara saber qual é o passado simples de um verbo irregular se ele nunca viu, se ele nunca usou, se ele nunca aprendeu. Então, assim, eu falei zoando, tá? Falei, o professor tem lugar de fala. Eu acho que qualquer pessoa tem lugar de fala nisso, qualquer pessoa no lugar de aprendiz, mesmo que não seja educador, ela em algum momento ela teve que aprender alguma coisa. Então, acho que todo mundo, no lugar de aprendiz, tem lugar de fala nisso. Cara, eu não vou saber fazer alguma coisa se eu nunca nem tentei aprender aquilo. Eu posso tentar dar uma estrelinha aqui, mas eu não lembro nem nunca de ter tentado fazer uma estrelinha, sabe? Aquele negócio que eu não sei como é que fala. Aquele movimento que você, né, se apoia nas mãos e dá aquela rodadinha, aquela pirueta. Eu não lembro nunca de ter tentado. Eu só vou saber se eu sei fazer se eu tentar fazer. Mas provavelmente, a primeira vez eu vou me estabacar no chão. Pode ser que não, pode ser que eu acerte. Vai ter um componente de sorte aí muito grande. Então, quando as pessoas falam, brasileiro não sabe votar, a primeira coisa que eu penso assim, alguém ensinou a gente a votar? Alguém falou assim para você, olha, é assim que vota? Você tem que escolher o candidato assim, assim, assim? Ou simplesmente deram um papel na mão da gente e a gente tinha que marcar o X lá, ensinaram a gente o mecanismo de votação. Isso a gente não pode reclamar. O TSE sempre
fez bastante divulgação de como faz, tanto na época que era voto em cédula na urna de papel mesmo, quanto agora, né, mais recentemente, 20 anos mais ou menos, com a urna eletrônica. A gente sabe a mecânica da votação, mas a gente sabe o que tem por trás daquilo? Não sabe. E tem um motivo para isso. E não é por acaso. Porque TSE tem condição de ensinar a pessoa como votar numa urna eletrônica. Se ela tem essa condição, ela também teria condição, e eu não estou falando nem do TSE, eu estou falando do governo em geral, eles teriam condição de ensinar as pessoas como escolher um candidato. Ensinar as pessoas como pesquisar, como não ouvir só pessoas da televisão, por exemplo, artista ou influencer ou coisa do gênero, a não ouvir, não ver, né, não dar ouvidos a qualquer notícia, que elas podem ser fake news, isso um pouco mais recentemente, mas o problema surge, ele tem que ser solucionado, você tem que vir com alguma solução, e eles não fazem isso. Então, assim, é muito fácil você virar e falar assim, brasileiro não sabe votar, quando você não dá as ferramentas para ele aprender. Quando você dá para ele coisas que não vão ajudar ele. Né? Eu quero que você faça um bolo, tá? A cozinha tá ali, tem um monte de coisa ali na cozinha. Você pode até dar uma receita para a pessoa, mas ela vai ter que achar os ingredientes, ela vai ter que calcular medida, tá? E ela vai ter que preparar o bolo em si, beleza? Beleza. E se você não der uma receita? Ela sabe que ela tem que fazer um bolo. Com o quê? Com que ingredientes? Onde é que eu acho esses ingredientes? Aí ela vai pegar o que está mais à mão. Ela vai pegar o que ela vai ver primeiro. O que alguém passando pela cozinha, alguém vai falar, usa isso aqui. Ela vai usar. Mas é uma pessoa aleatória. É uma pessoa aleatória. Qualquer pessoa, na cabeça dela, vai saber mais do que ela, porque ela não sabe nada. Então, ela vai assumir que qualquer pessoa que está dando alguma sugestão para ela tem um pouco mais de conhecimento sobre aquilo. Então, de novo, é fácil demais você jogar a culpa na ignorância das pessoas quando as pessoas não foram orientadas. Não é preguiça, não é dificuldade. As pessoas trabalham o dia inteiro, as pessoas não têm tempo de ficar na internet procurando, verificando, fazendo fact-checking, procurando ver se aquela notícia que apareceu, que pulou assim no WhatsApp dela, é verdade ou não. A pessoa tem que trabalhar, a pessoa tem que ganhar vida. Então é muito fácil, de novo. Mas por que não procurou saber? Por que não pesquisou? Não dá, cara. Por que você, enquanto cidadão consciente, não chegou e conversou com o seu vizinho para falar, cara, olha só, eu vi aqui, eu pesquisei, isso aqui que apareceu no WhatsApp, a pessoa falou sem... Pode até falar isso, a pessoa falou sem ver, sem conferir, falou por falar, mas ela também não sabia, ela só falou, ela só tirou da cabeça dela, sabe? Eu procurei ver, realmente, o fato não é esse, o que aconteceu, o que acontece não é bem isso. Não tem, sabe? Para apontar dedo tem bastante, mas para ajudar a pessoa, orientar a pessoa, não tem. E você, que está aí me assistindo, você pode fazer isso com a pessoa que está do seu lado. Não custa nada. Né? Se você acha que tem um pouquinho mais de consciência, chega junto e conversa com outra pessoa que você viu que realmente tomou uma decisão sem saber. Tá? Bom, é isso. Fica para aprendizado para as próximas, mas que a gente possa começar agora, né? Valeu, galera, por assistir esses cortes. Valeu por assistir esses videozinhos. E espero que vocês voltem. Então, assim, já sabe, deixar o like,
de cara, assim, acho que não custa nada. Eu dou like em tudo que é vídeo que eu vejo, mesmo que eu não gosto, eu dou like. Dá dislike também, se quiser, é engajamento. E considera se inscrever, para eu chegar no mínimo para o YouTube começar a me monetizar, para eu começar a disponibilizar um pouco mais de tempo para melhorar os vídeos, para os vídeos ficarem mais legais, para os vídeos não ficarem tão feios, tão toscos, tá? E a gente se vê por aí. Até a próxima. Fui.